Eu vou. Não. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa aula aberta sobre autoestima, os 6 pilares da autoestima. E assim, autoestima é um assunto que a gente ouve, é um assunto que a gente ouve muito falar e que alguém já disse alguma coisa sobre isso em algum momento da vida da gente. Mas quando a gente vai estudar mesmo, né? Saindo do senso comum, saindo dessa ideia mais popular, a gente vai vendo que, nossa, como tem coisa para aprender, como tem coisa para entender e como a gente confunde conceitos. Porque não se trata de, ai, agora vamos trocar o nome, né? Às vezes, por exemplo, quem está na escola, que eu sou da escola e tem muita gente aqui que é da educação, né? Por exemplo, a alfabetização, hoje a gente chama de infantil 5, né? Mas a palavra ela não condizia com a realidade do que se vivia naquele ano, porque a alfabetização é um processo que se estende por muito mais do que um ano letivo. Então, a palavra não estava tão adequada. Mudou a palavra. Agora, autoestima não é que mudou a palavra, é que a gente usa a palavra num conceito que não é o conceito dela, muitas vezes, né? E hoje a gente vai falar de autoestima numa visão de prática, de experiência, né? Olhando para algo que a gente faz com a gente, certo? Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. A gente vai, acho que vocês já estão vendo aí. Eu fiz questão de deixar a etimologia da palavra para a gente ver o que diz a etimologia da palavra autoestima e comparar com o que diz o Nathanael Brenda, certo? Então, olha só. Pesquisas gerais. A palavra autoestima é formada pelo prefixo grego autos, que significa a si mesmo, e pelo latim, né, aestimare, que significa valorizar, apreciar. Autoestima é a avaliação de que uma pessoa faz de si mesma, podendo ser positiva ou negativa. É um sentimento de satisfação e contentamento pessoal que se tem quando se conhece as próprias qualidades, habilidades, potencialidades, né? Positivas ou não. Autoestima é... Aí, olha só, aqui ainda não é o Nathaniel Brenda falando, são as pesquisas gerais. Aí vai ter um conceito que vai se aproximar daquilo que Nathaniel Brenda fala. Autoestima é baseada em experiências pessoais, emoções, comportamentos, crenças. Deixa eu afastar aqui essa. E autoimagem. Nesse slide aí que eu passei agora, vocês têm o livro do Nathaniel, que eu tenho ele. Aí é a foto do meu livro, tá aqui ele, ó. Quem está me vendo aí, né? Ele é um livro bem grosso, não é daqueles fininhos, rápidos, né? O Nathaniel Brenda é um pesquisador canadense que dedicou a vida inteira dele, praticamente, aos estudos sobre autoestima. Então, ele é um dos maiores especialistas mundiais nesse assunto, né? E aí eu trouxe eu falando com as minhas palavras sobre o entendimento que eu fiz da leitura de Nathaniel Brenda, né? Eu coloquei aí, resumindo com minhas palavras e de modo muito simplificado, o conceito de autoestima, né? A partir dos estudos que eu fiz do livro. O que é que eu entendi? Eu entendi que a autoestima é uma experiência interna de acolhimento, de conexão, de consciência ativa da nossa autenticidade. Aí eu vou já dar uma parada para explicar isso aí melhor. E aí eu, tá, entre aspas, eu trouxe um trecho, né, do livro do Nathaniel. Ele diz, nas palavras de Nathaniel Brenda, confiar nas próprias ideias, saber-se merecedor da felicidade
é a essência da autoestima, certo? Mas eu quero fazer um gancho diferente, vocês sabem, né? Muitos de vocês que estão aqui já estão acostumados comigo. Eu gosto muito de relacionar os autores, né? Então, essa é uma leitura que eu realmente recomendo. Essa edição aqui minha, ela é meio antiguinha, essa aqui é a sétima edição. Tem edições aí até mais atualizadas. Mas esse título, você vai ver várias capas diferentes dessa, porque foram muitas edições desse livro. Ele foi muito vendido, ele é, né, um livro muito aclamado. Mas todos eles, se vocês conferirem os 6 pilares da autoestima e o autor, Nathaniel Brenda, vocês vão ter a base do que ele já traz aqui, né? E deixa eu dar aqui boas-vindas ao Regivaldo, que é o meu querido professor e psicanalista. Verdade, amada, gratidão, Seja muito bem-vindo, meu querido, viu? Muito gratidão, bem-vindo. gratidão, gratidão, amada. Então, o que é que eu ia dizendo? Eu ia dizendo que, no meu olhar, né, no meu conceito, no meu entender, o que Nathaniel Brenda traz em relação a essa experiência, né, a essa experiência da, da nossa identidade, desse acolhimento, está muito ligado ao que hoje, vocês me ouvem muito falar aqui, né, ao que hoje o Gabor Maté traz em relação ao trauma. O que é que o Gabor Maté vai dizer? O Gabor Maté vai dizer que a gente nasce com duas necessidades essenciais, né? A primeira é aquela de Ah, ser alimentado, né? De estar ali, de ter o mínimo da sobrevivência e o toque. O Gabor Maté vai dizer que qualquer humano, qualquer bebê humano, se for dado a ele mingau, ou mama, ou leite, ou fórmula, o que a gente quiser, trocar das fraldas, mas nunca ninguém colocar no colo para niná-lo, ele morre. Pouca gente sabe disso, né? A criança morre. Se você trocar as fraldas, alimentá-la e não tocar, não colocar no colo, o bebê humano fenece, né? E essa é a primeira necessidade humana. A segunda, segundo Gabor Maté, é o direito de expressar a nossa essência, né? A nossa autenticidade. E aí o que é que ele vai dizer? Que muitos de nós, nas nossas gerações, aqui a gente tem pessoas mais ou menos de gerações parecidas, em nome desse colo, em nome de ter esse contato, né, de ter essa conexão com os pais, muitos de nós teve que abrir mão da própria essência. E aí o Gabor Maté vai dizer que hoje a gente vive uma epidemia, né, da ausência da essência. Ou seja, muitas vezes acontece da criança não conseguir, de jeito nenhum, se sentir certa, abre aspas, né? Se sentir amada, se sentir bem-vinda na família, se ela fizer um comportamento XYZ lá, qualquer um, ou um grupo deles. E a criança, ela vai abrir mão da espontaneidade, daquilo que ela realmente sente. Ela vai tentar se adaptar. Nessa tentativa de adaptação, né, ela vai perdendo conexão com a sua própria essência. Então, eu estou citando Gabor Maté. Gabor Maté é um dos maiores especialistas mundiais em trauma, eu falo muito dele aqui com vocês. Agora, em março, eu vou ter a alegria de conviver com ele uma vez por mês num seminário fechado para terapeutas, né? E, assim, acredito que vão ter muitas novidades durante os nossos encontros devido a esse período, né? Mas qual é a relação que eu quero fazer aqui com o Nathaniel Brenda? Quando ele fala de autoestima, vocês vão ver agora nos pilares, ele fala exatamente da garantia da nossa autenticidade.
Só que aqui ele vai esmiuçar isso. Ele vai trazer isso tópico a tópico, como eu vou mostrar a vocês agora. E muitos de nós confundem autoestima com amor próprio, né? Ou com vaidade, assim, quando a gente elogia uma pessoa e a pessoa diz, ah, é verdade, eu sou muito boa nisso mesmo. A gente tende a dizer, nossa, a autoestima dela é boa, né? Só que o que vocês vão aprender hoje aqui é que para que a gente possa realmente afirmar isso com propriedade, que uma pessoa tem ou não tem uma boa autoestima, esse exemplo que eu dei, né, esse ponto não é suficiente. Por isso que a gente vai falar de 6 pilares, porque para a autoestima estar realmente saudável, né, é necessário que os 6 pilares estejam sendo vivenciados. Porque a autoestima, vocês viram lá no slide que eu passei há pouco, ela é uma experiência interna. Então, a gente não está falando de teoria, a gente está falando de uma experiência de você com você mesmo. Certo? Então, vou voltar aqui para compartilhar a tela. Vou voltar para o slide que eu parei. Ó, aqui tem o livro, né? A foto do meu livro, que é esse que está na minha mão, a foto que eu mesma bati. E tem aí em negrito essa associação que eu faço entre o que eu li em Autoestima e seus 6 pilares e o que eu li em O Mito do Normal, né? De Gabor Maté. E como essas informações vão casando, vão se complementando. Então, autoestima é uma experiência interna de acolhimento, conexão e consciência ativa da nossa autenticidade. Assim, eu, Sani, compreendo, né, que seja. Espera aí que ele travou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ele não está passando. Vamos lá. Ok? Eu vou explicando aqui e depois a gente vai fazer um. Gente, ele está querendo. Opa, vamos lá. Devem estar vendo minha tela, eu acredito. Deixa eu passar aqui para ver se ele está passando. Tá, tá. Então, bora lá, de novo. Pronto. E uma das coisas que o Nathaniel Brenda vai trazer é que quando a gente confia nas nossas ideias, quando a gente se sabe merecedor da felicidade da vida, isso, isso é a base da autoestima. Agora vamos falar dos 6 pilares. O pilar 1 se chama viver conscientemente, é a base. Quais são os pressupostos do primeiro pilar, que se chama viver conscientemente? Ter plena atenção ao que fazemos, ao que pensamos e ao que sentimos. Né? A consciência é a base, o alicerce da autoestima. Então, estar presente no corpo. Isso é outra coisa que vocês me ouvem muito falar aqui, né? Estar presente no momento, enxergando a realidade sem distorções. Fazer escolhas de forma intencional e reflexiva. Assumir responsabilidade por entender a si mesmo e ao mundo. Então, estar consciente, viver conscientemente, o pilar número 1 da autoestima é você ser alguém que tem o hábito de estar percebendo o seu corpo no presente. A gente fala muito aqui de meditação, a gente fala muito aqui de mindfulness, de respiração, da gente se conectar com o corpo, da gente respirar, né? Então, o primeiro pilar é você saber-se de si no presente. É de você estar confortável, né, dentro do seu corpo, no momento presente, e percebendo movimentos de pensamentos que são do passado, pensamentos que são do futuro, mas presente no aqui e agora, conectado. O que é que eu estou sentindo agora? Eu, Sânia, aqui, falando com vocês.
Eu estou sentada num sofá, ele tem uma boa maciez, o meu pé está descalço, no chão bem aterrado, como eu gosto, né? Tenho um ventinho aqui na lateral, que está assanhando um pouquinho o meu cabelo. Se a presença no corpo. Normalmente a gente está muito só na mente, pensando, 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 e não está conectado ao corpo. Então, o primeiro pilar é esse, é você estar consciente, né? Estar em estado de presença. Um exercício que eu deixei aí, que ajuda, né? Ou você faz uma meditação de manhã ou à noite, né? O horário que você se sentir mais confortável. Ou, para quem não aguenta fazer alguns minutos de meditação ainda, durante o dia, pausas de 1 minuto. Espera aí, como é que está meu corpo? O que que eu estou sentindo nos pés? Como é que estão as minhas vísceras? Como é que está a minha coxa? Como é que estão as minhas mãos? Os meus braços? Como é que está o meu ombro? Como é que está a boca? Como é que está a mandíbula? Perceber-se. Nós estamos muito acostumados a morar só na mente, só nos pensamentos. Nós, todos que estamos aqui, viemos de uma educação que tem um viés muito cognitivo, que olha muito para o pensar, para o raciocinar, né? E a área do sentir ficou relegada, muitas vezes, né? Então, o primeiro pilar nos convida a estar pelo menos algumas vezes por dia, inicialmente, presentes no corpo, percebendo o nosso corpo, para que a gente não esteja perdido só naquela montanha de pensamentos que a mente traz. E aí eu vou dar alguns exemplos aí. O primeiro, o número um, perceber se você está reagindo no piloto automático. Quando a gente tem essa percepção, né, a gente começa a ensaiar essa atenção plena ao corpo. Às vezes a gente tem uma reação que a gente nem pensou, né? Estava ali no automático. Se dar conta, perceber, né? Refletir sobre como seus hábitos afetam a sua vida. Então, que hábitos que eu tenho têm me convidado a me desconectar muito do corpo, né? Prestar atenção nas emoções antes de tomar uma decisão. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou alegre, né? Eu estou surpreso, eu estou com nojo. Questionar as informações antes de aceitá-las como verdade. Então, os nossos pensamentos trazem muitas informações, muitas. E se a gente não estiver atento às emoções, a gente vai aceitar a informação que está mais condizente com a emoção que a gente não percebeu. E muitas vezes aquilo é uma fantasia, né? Notar padrões de comportamento repetitivos e questionar esses padrões em você mesmo. Tudo isso que eu vou falar hoje, gente, é sempre em relação a nós mesmos. A autoestima, a estima que você tem por você mesmo, né? Ouvir atentamente as pessoas, sem estar julgando, sem estar precipitadamente já colocando outras ideias à frente. Mas estar em presença, né? Estar pleno na presença é recolher a realidade no agora que ela se apresenta. E isso é exercício, a gente não consegue de uma hora para outra, porque a gente tem uma sociedade, uma vida que nos convida à desconexão o tempo todo. A gente tem muitas anestesias, né? A gente tem muitas distrações, muito entretenimento. E tudo isso tira a nossa atenção do interno para o externo. Não que a gente não tenha que olhar para o externo. Não é disso que estamos falando. Não estamos excluindo nada aqui. Mas estamos dizendo que
Dividir esse tempo com o interno é muito importante. Seis reflexões sobre esse primeiro pilar, que se chama viver conscientemente. Em quais momentos do dia estou mais consciente das minhas ações? Eu tomo decisões de forma automática ou de forma reflexiva? Essas reflexões vão ajudando você a ir percebendo aqui na minha fala como é que está esse pilar em você. Esse pilar, eu até convidaria vocês, a cada pilar, são 6 pilares, esse é o primeiro, né? A cada fala minha, vocês colocarem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E depois, quando eu chegar nessa fase aqui das reflexões, vocês perceberem, nossa, esse aqui eu acho que está baixo, esse aqui, poxa, eu acho que eu faço razoável. Não, poxa, esse aqui está legal, eu faço sempre. Isso vai ser muito bom, até para que no final, quando você vê tudo que tem aqui, você perceber em que pilares da autoestima você precisa investir mais, né? Então, você percebe momentos do dia que você está mais consciente, que você está em atenção plena no aqui e agora? Você toma decisões de forma automática ou você para, reflete, né? Quais são os padrões negativos que você repete e não percebe? São muitos, são poucos, são frequentes, são raros? Estou presente no momento, no agora, ou minha mente está sempre no futuro ou no passado? Como a minha percepção da realidade tem afetado a minha autoestima? A realidade que eu tenho vivido tem favorecido mais conexão comigo, eu comigo, ou não, né? Como isso afeta? O quanto sou investigadamente atento, aí é investigamente atento à minha mente. Ou seja, você se investiga. Espera aí, o que é que eu estou sentindo? Espera aí, o que é que eu estou pensando agora? Espera aí, esse pensamento, ele é fantasioso? Ele tem alguma coisa a ver com a realidade? Ou eu estou aqui viajando na maionese? O quanto você presta atenção em investigar o que você pensa e o que você sente, certo? Então, de acordo com essas 6 perguntas, como você avaliaria que está o seu nível 1? Estar em atenção plena, estar mais consciente e menos inconsciente do corpo. Vou passar para o segundo pilar da autoestima. O segundo pilar, gente, eu fiz até um post sobre ele, porque eu vejo que ele é um dos mais críticos. Ele e o 4. Aliás, o 2, o 3 e o 4, esses três, né, dos 6. Eu noto, né, muitas pessoas comentando sobre ele nos movimentos de terapia. Então, o segundo pilar da autoestima é a autoaceitação. Esse auto aí, com U, a gente sabe que é de si mesmo. Aceitação é de se aceitar. O quanto eu me aceito. Quais são os pressupostos desse pilar? Aceitar-se sem negação nem autocrítica destrutiva. Reconhecer falhas sem vergonha, sem culpa excessiva. A culpa excessiva é aquela que paralisa, né? Você sentir a culpa normal, ok? Tudo bem, é natural, mas é aquela culpa que paralisa você, né? Você se trata, né, com compaixão e respeito. Então,
Autoaceitar-se pressupõe você não ter críticas destrutivas a respeito de você mesmo, né? De você não negar características suas, de você reconhecer que errou, sem se envergonhar por ter errado e sem ficar paralisado de culpa por isso. Aqui está muito, essa parte 2 está muito ligada ao seu auto-julgamento e o quanto você se acolhe, o quanto você se trata com compaixão e com respeito. Muitas vezes a gente tem, quem tem esse pilar muito baixo, tende a ser muito condescendente com os outros e muito criterioso, muito rígido consigo mesmo, né? Um exercício que pode ajudar é olhar-se no espelho 2 minutos e dizer em voz alta pelo menos 3 coisas que você não aceitava e já começa a aceitar em você, por pelo menos uma semana, né? A autoaceitação, gente, ela parte muito da ideia de que você precisa não só ser informado que você é humano, mas de você se reconhecer humano, de você se colocar nesse lugar de humanidade. Vamos aos exemplos. Aceitar que cometeu um erro sem se punir excessivamente. 2, não se comparar constantemente com os outros. Esse 2 aí é danado, né? Principalmente nas redes sociais, a gente tem muito essa coisa de estar se comparando. O 3, valorizar suas conquistas sem se sentir arrogante. Saber tomar as suas conquistas como algo precioso, que você é merecedor, mas sem se sentir melhor que ninguém. Permitir sentir emoções sem reprimi-las. Eita, essa aqui, número 4, é difícil. Por quê? Porque na nossa geração, a gente foi ensinado que sentir raiva era ruim. Como se existisse uma emoção ruim. Não existem emoções ruins. Que sentir medo era coisa para a gente, para frouxo, para quem é medroso, que não tem coragem para nada. Que sentir tristeza é coisa para gente fraca. Nós fomos criados ouvindo isso. Então, tem muitas emoções que a gente não se permite viver. Isso é tão sério na nossa cultura que quando a gente está numa conversa que a gente chora, a gente pede desculpa por ter chorado. Ninguém deveria se desculpar porque chorou. O choro é um estado fisiológico do corpo humano, natural, e muito importante para a autorregulação emocional. O 5, é entender que ninguém é perfeito e está tudo bem, porque ninguém é, inclusive você. Focar no seu autodesenvolvimento, mas sem se punir quando não dá certo, certo? Quando você consegue fazer isso, você começa a entrar num estágio de estar aceitando a você mesmo do jeitinho que você é. A autoaceitação fala disso. Agora vamos para as reflexões, certo? As reflexões são essas para você ir medindo aí. Como será que está a minha autoaceitação? Será que ela está muito fraca? Será que ela está razoável? Será que ela está boa? É. O que eu costumo rejeitar em mim mesmo? Tem gente que rejeita a própria voz, tem gente que rejeita uma parte do corpo,
uma característica, o cabelo, o, o jeito de dançar. O que eu costumo rejeitar em mim mesmo? Quantas coisas você rejeita em você? Como você se trata quando você erra? Como você se trata, não é como os outros te tratam. Às vezes a gente vai pegar uma coisa, aí escorrega, né? Ou a gente vai num lugar, esqueceu, aí volta e diz, ai, não acredito que eu. Ah! Você está brigando com você mesmo, né? Ali. Agora, esse número 3 aqui é muito importante perceber. Como você reage a elogios? Você aceita os elogios do jeito que as pessoas te dão? Ou você vai minimizar e dizer, que é isso? Bondade sua. Que é isso? São seus olhos. Que é isso? Só porque você é meu amigo. Quando a gente tem dificuldade de aceitar um elogio, é porque a nossa autoaceitação não está muito legal, não. Você reconhece as suas qualidades ou você tem reconhecido mais os seus defeitos? Onde é que você bota a luz do refletor na hora de pensar em si mesmo, na hora de conceituar a si mesmo, de dizer, ah, eu sou assim. Aí, de novo, a comparação, né? O quanto eu me comparo, que é muito importante na autoaceitação. Se você está se comparando com alguém, é porque tem algo em você que você está rejeitando. Como eu posso desenvolver a compaixão por mim mesma? Às vezes você tem muita compaixão pelo outro, às vezes quando o outro faz algo de errado, você tende a muito mais facilmente levar numa, né, com tranquilidade do que quando é você quem erra. E aí, quando você não tem autocompaixão por você, essa autocompaixão que você parece ter pelo outro não é verdadeira. Na verdade, você não tem compaixão. Você está deixando para lá para ser aceito. A gente não pode dar ao outro o que a gente não tem para a gente. É falso. Só dá para ter compaixão se primeiro eu tiver exercido a autocompaixão. Então, esse é o segundo pilar, a autoaceitação. Ninguém vai ver aí a sua resposta. A sua resposta é sua com você mesmo. Eu não vou pedir para ver a de ninguém. A sua é só de você com você mesmo. Essa é uma aula para você perceber a sua autoestima. Olhando para essas 6 perguntas que te levam à reflexão, como você colocaria o nível da sua autoaceitação? Baixo, mediano, bom, ótimo. E é muito importante perceber que muitas dessas coisas que a gente rejeita na gente, que a gente busca no outro, se comparando, né? Como a gente reage aos nossos erros, como a gente tem dificuldade de aceitar um elogio, como a gente tem dificuldade de entrar no auto-perdão. Isso muitas vezes tem marcas lá na infância, de quando você errou, de quando disseram que se você se comportasse daquele jeito, você não seria amado.
Ah, eu gosto de você quando você se comporta assim. Quando você se comporta daquele outro jeito, eu não gosto. Uhum. Observe onde você aprendeu a se rejeitar, onde você aprendeu a colocar tanto holofote só nos defeitos, sem dividir o holofote com as qualidades, sem colocar um equilíbrio aí, né? Tá tudo bem? Eu posso ir para o terceiro pilar? Posso passar? O terceiro pilar é a autorresponsabilidade. Esse é o terceiro pilar da autoestima. Quais são os pressupostos desse pilar? Reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas, né? E somos responsáveis pela construção da vida que temos. Tudo que você está vivendo hoje, aqui, agora, nessa aula, você tem a sua parcela de responsabilidade. Não estamos falando de culpa, cuidado. Estamos falando de identificar a nossa própria parcela de responsabilidade diante daquilo que está na nossa vida. Eu não sei se essa frase é do Freud, eu acho que é, né? Qual a sua responsabilidade? Como é, meu Deus? Na ventania da qual você se queixa. Quem deixou a janela aberta? Então vamos lá. Assumir o controle sobre a sua vida e as suas escolhas. Não culpar os outros ou os contextos, as circunstâncias, pelo que acontece a você. Agir de maneira proativa. A autorresponsabilidade nos coloca como protagonistas da nossa própria vida. Nos tira do estado de vítima, que muitas vezes é um estado onde a gente gosta muito de morar. Sabe, uma das coisas que eu vi muito na minha infância e que ajudam muito a derrubar a autorresponsabilidade de alguém? Por exemplo, uma criança vem correndo, esbarra na mesa. Aí o adulto bate na mesa. Sua mesa chata, você bateu. No... Pode parecer uma bobagem. Não é. Você está ensinando aquela criança a culpar as situações, as coisas, os objetos, por uma responsabilidade que era dela. Né? O exercício que está proposto. Liste 3 áreas da sua vida onde você pode assumir mais responsabilidade e trace uma ação para cada uma. Então, o meu relacionamento amoroso está ruim. Qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? O que você precisa fazer na sua parte? Não é ficar culpando o outro. Porque o meu marido, que é a minha esposa, porque o meu companheiro, a minha companheira. É assim, assim, assado. Não se trata do outro, é sobre você. O meu trabalho está muito enfadonho, muito chato. Então, qual é a sua responsabilidade sobre isso? Qual é a sua parcela? Porque você só pode atuar em cima da sua parcela. Você não pode atuar em cima daquilo que é do outro. Aquilo que é do outro, só o outro vai fazer. Qual é a sua parcela? Eu ando muito triste, eu ando muito cabisbaixa, eu ando muito sem saco para sair. Qual é a sua parcela de responsabilidade? Onde você precisa ajustar? Quais são as ações que você precisa tomar? Certo? O exercício está voltado para isso, ok?
vou colocar aqui os exemplos. Aí, depois dos exemplos, eu trago as reflexões para você ir fazendo o nível, porque eu vou explicando para você ir tomando pé do conceito, tá? Então, os exemplos. Admitir um erro e buscar a correção dele. Cuidar da sua saúde sem se desculpar. Ah, eu não faço atividade física porque não dá tempo. Ah, eu não como saudável porque quando eu era criança a minha mãe só me deu alimento processado. Está culpando os outros por responsabilidades que são suas. Esse espaço é um espaço só para adulto, a sua saúde é sua responsabilidade. Não é do médico, não é do hospital, não é dos pais, é sua responsabilidade. Economizar dinheiro em vez de culpar o salário. É da sua responsabilidade. Buscar crescimento pessoal sem esperar que alguém ou alguma coisa na sua vida tenha que mudar para você crescer. Tem um monte de gente esperando o marido mudar, o chefe mudar, o amigo mudar, mudar de cidade, mudar de casa, trocar o carro, e não está lá o que ele procura, não está lá. Né? Resolver conflitos no lugar de evitar conflitos. Parar de empurrar com a barriga. Lidar com aquilo que é da sua responsabilidade. Não jogar nada para debaixo do tapete. Planejar o futuro ao invés de reclamar do presente. Tudo isso é da nossa responsabilidade. Esse é o terceiro pilar, a autorresponsabilidade. Qual a sua responsabilidade diante das suas queixas, diante daquilo que você se queixa? Certo? Vou colocar agora aqui as reflexões. Reflita. Aí aqui você vai botando o nível aí. Você pode até botando ao lado de cada um. Ruim, médio, bom. E aí você vai vendo quantos ruins, quantos médios, quantos bons você foi colocando, né? Em quais áreas da minha vida eu fico culpando os outros? Com que frequência você culpa os outros? Se é com muita frequência, está ruim. Se é de vez em quando, está médio. Se é quase nunca, está bom. O que estou deixando de assumir como minha responsabilidade? Então, a Sani falou ali do exercício, explicou. Eu lembrei aqui de alguma coisa. O que é que eu estou deixando? Então, se tem várias coisas aí, tá ruim. Eu estou abrindo mão de me responsabilizar pela minha parte, que era a minha responsabilidade. Como posso ser mais proativo na hora de escolher, de decidir, de tomar a decisão do que eu vou fazer, do que eu não vou fazer? Se você é muito proativo, tá bom. Se é mais ou menos, tá médio. Se é nada proativo, tá ruim. Eu sou vítima das circunstâncias ou eu sou protagonista da minha vida? Em que situações das suas queixas, daquilo que você reclama, né? Você se põe como protagonista? Em que situações você se põe como vítima? Tudo isso faz parte do terceiro pilar da autoestima, a autorresponsabilidade. Sim, o que eu posso mudar na minha rotina para ter mais controle sobre a minha vida, né? Sobre aquilo que é da minha responsabilidade na minha vida.
que é que você pode mudar? Muitas coisas, algumas coisas, nada, quase nada. Como minha autorresponsabilidade tem afetado a minha autoestima? Como essa postura de não se responsabilizar acaba deixando você à mercê de si mesmo? Muito, pouco, mediano? Então, nós falamos de viver conscientemente, teve pessoas que chegaram agora. Então, pilar número um, nós falamos do viver conscientemente, da atenção plena, de estar atento ao sentir também, além do pensar, né? No dois, nós falamos da autoaceitação, do quanto a gente rejeita coisas na gente, do quanto a gente se pune, do quanto a gente nega coisas que são nossas, né? Muitas vezes nós somos ensinados, né? Negue até a morte. O seu corpo, quando você faz isso e você fez, né? A pior traição, gente, é a que a gente faz a gente mesmo. Você sabe que fez. Nada é mais grave que isso, né? Então, essas negações, essas autocríticas, estão todas ligadas ao pilar 2, que é a autoaceitação. E agora, o pilar 3, que a gente está concluindo, que se chama autorresponsabilidade. O quanto eu estou atento e proativo a fazer a minha responsabilidade, a cuidar do que é da minha parcela de responsabilidade naquilo que eu me queixo, certo? Viver conscientemente, autoaceitação, autorresponsabilidade. Agora vamos para o 4. O 4, gente, eu tinha muito esse de me punir pelos erros, assim, né? E depois, eu acho que o que eu mais ganhei, onde eu mais evoluí como pessoa, foi cuidando do quarto pilar, pilar número 4. Se chama autoafirmação. Quais são os pressupostos da autoafirmação? Expressar opiniões e necessidades de forma clara e respeitosa. Gente, esse foi o que na minha vida eu mais negligenciei em mim mesma. Não sei vocês, mas esse era. Quando eu fiz isso há alguns anos, esse era o mais grave na minha história. Defender seus direitos sem agressividade e sem submissão. Quem me conhece hoje pode até pensar assim: tu, Sani? Tu? Eu. O meu psicanalista está presente na aula. Ele sabe. Ele sabe da minha história o quanto eu tive dificuldade com esse pilar número 4. O quanto eu sofri muitas coisas por não conseguir expressar o que eu pensava, não conseguir dizer que aquilo que estava sendo feito violava a necessidade minha. Porque o pilar número 4 é você saber colocar limite, delimitar os limites, agir com autenticidade. Eu me coloquei em situações, em vários relacionamentos, né, amorosos, de trabalho, em que as pessoas ficavam muito à vontade em me desrespeitar, no sentido de exigir que eu fizesse mais e mais, no sentido de colocar a minha disciplina na sexta-feira, às 10 horas, todo semestre, que eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre, tudo bem, sabe, sabe?
Sabe quando é que você percebe muito que a sua autoafirmação está baixa? É quando você diz muito assim: ah, deixa para lá, ah, tudo bem. E foi com você, doeu em você, doeu em você. E você não respeitou o que estava doendo em você. Provavelmente na sua infância, você foi machucado e isso foi colocado como pouco importante ou nada importante. E aí você tem dificuldade de dizer: ei, eu não admito que você faça assim. O meu limite é esse aqui, ó, só até aqui. Um exercício que eu coloquei aí foi: escolha um momento do dia para expressar a sua opinião sobre algo, ó. A sua opinião verdadeira, sem medo de desagradar o outro. Gente, eu tinha muito medo de desagradar, né? Eu hoje estou aqui nesse lugar, dando aula, sou terapeuta, consteladora, tal, tal, tal. Tenho muitos clientes, sou bem, graças a Deus, muito conhecida hoje. Tenho pessoas aqui que são meus clientes, que já constelaram comigo, que são meus, né, que fizeram terapia comigo e tal, foram meus alunos. Mas eu sou alguém que saiu da codependência. Eu sou alguém que era salvadora. Eu sou alguém que eu gostava de me sentir necessária. E isso está dentro do pilar 4. Eu precisava ser necessária para sentir que pudesse ser, que eu podia estar sendo amada, né? Eita, passei tanto tempo nesse slide que travou. Deixa eu abrir aqui de novo. Mas antes que eu volte, o que eu estou falando? Porque, assim, os pilares, eles são complementares. Às vezes você pode confundir um com o outro, mas até agora está dando para perceber a nuance de cada um, o estar consciente, a autoaceitação, a autorresponsabilidade. Está dando para entender, gente? Vocês podem botar aí no chat se vocês estiverem com alguma dúvida, quiserem que eu repita algo, tá? Já já eu abro para as perguntas. Eita, que ele fica ótimo, aí depois ele resolve não ficar ótimo mais. Aí vamos lá, justo no meu, né? A autoaceitação. O meu pilar que era mais frágil era esse. Era do verbo não é mais. Não é não, Regivaldo? Regivaldo sabe. Então vamos lá. O quarto pilar. Vou dar os exemplos. Os exemplos do quarto pilar, que era esse que em mim estava mais crítico. Dizer não sem culpa. Expressar a opinião sem medo de ser rejeitado. Nossa, esse era um dos meus medos. Comunicar seus sentimentos sem agressividade. Pedir respeito em situações desconfortáveis. Gente, eu passei anos para aprender isso. Anos. Negociar limites no relacionamento, nos relacionamentos aí amorosos, familiares, profissionais, né, de amizade. Ó, comigo é até aqui. Passou daqui, eu já não admito. Você não tem autorização para passar desse limite aqui comigo, certo? Agir de acordo com os seus valores.
O quarto pilar é você não se trair, né? É você ser fiel ao que você sente, ao que você acredita, aos seus valores, aquilo que é importante para você. Agora vamos para a reflexão. Vamos ver se. Ai, meu Deus, você estava passando lindo, lindo. Agora ficou interrompendo aqui. Vamos lá. Agora vem a reflexão para você medir aí, tá bom? No seu. Então, bora lá. Vamos ver se ele vai agora direitinho, sem me dar tanto trabalho. Reflita. Vamos ver aí como vai ficar a sua nota. Eu expresso as minhas opiniões ou eu fico calada para evitar um conflito? Gente, vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui não é a pessoa sair brigando, principalmente por política, futebol, religião. Não é isso, certo? É você, muitas vezes, por exemplo, hoje, há pouco tempo atrás, eu vivi uma situação em que uma pessoa fez um comentário, né, que era um comentário racista. Eu não fui discutir isso com a pessoa sobre isso, até porque a pessoa não é minha amiga, a pessoa estava ali, fez o que soltou, mas a minha expressão e o meu silêncio, a minha retirada da conversa, deixou muito claro que eu não comungo, né? Então, dependendo da situação, das circunstâncias, o silêncio, o jeito que você olha, já diz que você não concorda. Eu tenho um filósofo chamado Voltaire, filósofo francês, que ele dizia uma frase que, para mim, é uma frase de cabeceira, que é assim: eu discordo de tudo que você está dizendo, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, né? Quando fala expressar as opiniões, não é sair discutindo com as pessoas, mas é deixar claro, de alguma forma, que a sua opinião não é aquela, ou é outra diferente. A segunda pergunta, que era a minha, o meu calcanhar de Aquiles, dificuldade de dizer não. Como eu tinha a síndrome da salvadora, eu tinha dificuldade de dizer não. Eu tinha medo de não ser amada, né, de ser rejeitada. Então, a gente tem aquela frase, né, dizer sim ao outro, dizendo não a si mesmo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O contrário também é nocivo. Dizer sim ao outro, e eu disse muitos sims ao outro, querendo dizer não. Então, aqui não é se você está dizendo sim ou se você está dizendo não. É se o sim ou não que você está dizendo estão ressonantes ou dissonantes das suas necessidades, daquilo que você sente, daquilo que é importante para você. Muitas vezes eu disse sims, muitos sims, querendo dizer não. E disse nãos, querendo dizer sim. Qualquer uma das duas posições machuca a sua autoafirmação. Como me sinto ao defender os meus direitos? Quando você está numa fila que alguém passa na sua frente, por exemplo. E isso, gente, não é sair brigando com a pessoa, gritando, discutindo, porque aí você já perdeu a sua razão. Você para defender o seu direito, você infringiu o direito do outro. A gente está falando aqui de postura.
A gente está falando aqui de saber se posicionar com firmeza, mas também com generosidade, com delicadeza, com assertividade. Né? 4. Esse 4 aí era também um grande problema. Deixo as pessoas me tratarem de maneira desrespeitosa? Eu deixava. Eu deixava e ainda arrumava um jeito de desculpar a pessoa. Eu dizia assim, não, isso é porque ele tá nervoso hoje, ele estava doente, estava gripado. Ah, é, que ele não está no bom dia. Veja, você até pode pensar isso, mas não sem se acolher. Aliás, não se acolher. Eu acho que a minha bateria está fraca. Deixa eu pegar aqui o carregador. Eu espero, eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu estou vendo alguns rostinhos, eu espero que eu esteja, mas já já, se eu não estiver, a gente resolve, tá? O que me impede de ser mais autêntico? O que impede você de expressar o que realmente se passa com você? Estão lembrando do Gabor Maté, gente, que eu falei do Gabor? Expressar autenticidade. Você tem tentado se adequar ao que os outros esperam? Ou você tem sido fiel ao que você realmente sente e pensa? Sem machucar o outro, sem perder a razão, mas se posicionando, sendo fiel a você, ao que você realmente sente, ao que realmente se passa em você. Veja que para você entrar no pilar 4, se você não tiver feito o 1, se você não tiver na atenção plena, você não percebe. Se você não tiver caminhado para a sua aceitação, a autoaceitação, você tem mais dificuldade no 4. Se você não se responsabilizar, vocês percebem? Claro, a gente pode pegar vários pedaços de cada um, mas percebam que tem também um amadurecimento emocional a cada pilar, certo? Como posso melhorar a minha comunicação? Como eu posso comunicar o que eu estou sentindo de maneira mais fiel a mim, né? Mas sem deixar de ser generosa com o outro, amorosa com o outro. Dizer, não, não quero, não, não posso, não, não vou, não, não gosto. Obrigada, eu não gosto. Obrigada, eu não quero. Gente, eu tinha tanta dificuldade para isso. Vocês não têm ideia. Essa dificuldade de dizer, não, eu não vou. Não, eu não estou afim. Não, não estou com vontade. E ficar bem, sem achar que o outro vai deixar de gostar de você, que o outro vai, entendeu? Ficar chateado. Mas você está mais conectado com o que você sente, com a sua necessidade. A minha necessidade hoje é ficar em casa, comendo pipoca, assistindo Netflix. Eu não vou, sabe? E conseguir dizer isso com amorosidade e com firmeza. Esse é o quarto pilar, o pilar da autoafirmação. Alguns livros, alguns tradutores também chamam de pilar da assertividade, em algumas traduções, né? Como é que ficou aí o seu nível? Você precisa melhorar muito esse pilar em você? Você precisa melhorar mais ou menos?
Você precisa melhorar nadinha, porque está ótimo. Você ticou nas 6 perguntas? Vá percebendo aí. Travou de novo. Vamos lá. Agora a gente vai para o quinto pilar, tá? O quinto pilar. Eu não sei se está sendo importante para vocês, gente, mas isso fez uma diferença na minha vida. Sério mesmo, fez. Conhecer isso aqui mudou muita coisa. O quinto pilar, olha o nome dele: propósito na vida. Tem gente hoje na internet fazendo atendimento e curso para isso, né? Pressupostos: ter metas claras e agir para alcançar, porque não adianta ter a meta e não se mover em direção a ela. Encontrar significado naquilo que você faz na vida, encontrar o sentido daquilo que você faz na vida. Ter disciplina e persistência. Qual é o exercício? Escreva 3 objetivos pessoais ou profissionais e uma ação concreta para colocar em prática, cada um deles ainda essa semana. Tem gente que fala de propósito de vida como se fosse uma coisa única que você vai passar a vida inteira fazendo. Gente, não quer dizer isso necessariamente, né? Sani, Sani, eu tenho um propósito de vida muito claro desde muito cedo. Eu sei que não é tão fácil entre as pessoas, né? Mas o meu propósito de vida, desde que eu era criança, é ajudar pessoas, é levar boas mensagens. Só que antes eu fazia isso sacrificando a mim mesmo. Aí não estava legal, nem para mim, nem para o outro, para ninguém. Mas eu sempre contei histórias. Sempre que eu via alguém triste, uma irmã, uma prima, a filha da vizinha, a colega de escola, eu dizia: vem cá, deixa eu te contar uma história. Quem é aqui mais antigo conhece o meu livro, que conta a minha história real, umas histórias. Então, desde lá, o meu propósito de vida é levar ao outro alento, uma mensagem de esperança, de alento, de ajuda. E eu faço isso desde sempre. Eu estou fazendo isso agora aqui com vocês. E tem muitas formas de fazer isso. Eu já fiz isso de várias formas, né? Eu já fiz isso no setor financeiro de uma empresa. O propósito não está dentro da profissão, ele está dentro da sua essência, ele está dentro daquilo que faz a sua alma sorrir. Ele não está num lugar fora de você, ele está dentro, certo? Agora eu vou dar exemplos. Exemplos desse pilar: estabelecer pequenas metas e cumpri-las, escolher atividades que estejam alinhadas aos seus valores pessoais, buscar estar sempre aprendendo, criar um plano para o futuro, ser disciplinado nos estudos e no trabalho, se motivar por um propósito maior e não apenas pelo dinheiro, ou pelo conforto, ou pelo carro, ou pela casa, pelas recompensas externas, né? Mas tem um propósito maior, coletivo. E aí a reflexão para você avaliar o seu. Eu adoro essa figurinha aí. Você não precisa de tempo, você precisa de foco. Vamos lá. O que, o que me motiva a acordar todos os dias? Eu tenho isso claro, assim, como é a minha relação com isso? Isso é meio efêmero, nunca parei para pensar nisso, ou com algum esforço eu consigo, isso é muito claro, eu sei exatamente.
Minhas ações diárias estão alinhadas com os meus valores, com aquilo que eu acredito, com aquilo que é importante para mim, com aquilo que tem valor para mim? Ou eu vivo me traindo, eu faço coisas para os outros, que era o que eu fazia, e que traem o que eu gostaria de realmente fazer naquele momento, né? 3, tenho objetivos claros na minha vida? Eu sei o que eu quero, eu tenho um propósito lá para buscar lá, eu tenho uma meta. Como lido com os obstáculos que vão aparecendo pelo caminho das minhas metas, dos meus sonhos? Como é que eu lido com essas dificuldades? Como é que eu olho para elas? Como eu me relaciono com elas? Você é do tipo que desiste, do que briga? Você é o tipo que respeita, avalia e segue? Sinto que minha vida tem um propósito ou parece que eu estou só existindo mesmo? Tem uma frase que ela é dura assim, mas eu gosto muito dela, sabe? Eu não lembro, acho que foi num filme que eu ouvi, agora eu não lembro. Mas é assim, eu espero, o que eu te desejo, o que eu espero é que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. Eu espero que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. A maioria de nós está só sobrevivendo, está só existindo. Você está vivendo ou sobrevivendo? Você tem um propósito ou está só existindo na vida? Uma boca escancarada de dentes esperando a morte chegar. Como posso me comprometer mais com as minhas metas? O que eu preciso fazer? Como eu posso fazer isso? Como eu posso estar mais comprometido com aquilo que é realmente importante para mim? E agora vamos para o último pilar, para finalizar. E ele se chama integridade pessoal. Eu chamaria mais de coerência pessoal, sabe? Mas eu vou explicando. Vamos lá. Os pressupostos. Viver de acordo com. É porque esse aí, ele junta, né? Ele dá assim, um arremate nos outros. Viver de acordo com os nossos valores, princípios, mantendo a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Ser honesto comigo e também com os outros. Não trair os meus princípios para agradar ninguém. Então, a integridade pessoal, ela está trazendo o reflexo daquilo que eu já trabalhei dentro para as relações que estão fora, né? Para o falar, para o agir, certo? Exercício. Escolha um valor que é muito importante, essencial para você. Perceba o quanto ele se vincula ao que você faz e reflita como você pode aplicá-lo mais no seu dia a dia. Como você pode ser coerente com isso, que faz parte daquilo que é você, que é a sua essência. Aqui os exemplos. Cumprir promessas que faz a si mesmo e aos outros. Quantas promessas que a gente faz e não cumpre, né? Não mentir para evitar problema. Ser fiel à sua verdade. Agir com ética.
defender valores, mesmo diante de uma pressão social. Isso aqui, gente, é não abrir mão da nossa coerência interna, não abrir mão externamente da nossa coerência interna. Não comprometer sua moral para ser aprovado. Ser transparente quando você se relaciona. Externalizar o interno que está trabalhado em você. E agora o reflita, que é para você avaliar aí. Você tem vivido de acordo com seus valores? Você já se comprometeu, você já comprometeu, né? Você já colocou em risco a sua coerência, a sua integridade pessoal, com medo de ser rejeitado? Você já negociou ela? Como você se sente quando não é honesto com você mesmo? Frequentemente isso acontece? O que você pode fazer para fortalecer essa integridade, essa coerência entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz? Suas ações refletem realmente quem você é? Qual o impacto da sua atual forma de integridade na vida, né, em relação à sua autoestima? Essa é uma parte que tem impactado muito a sua autoestima, para melhor ou para pior, para o mais ou para o menos, para a abundância ou para a escassez da sua autoestima. Eu, eu ainda vou falar um pouquinho sobre o outro conteúdo, mas quero saber como é que está aí. Quem pode me dizer se ficou alguma dúvida, se o conteúdo chegou, se deu para entender? Se está todo mundo calado, ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Oi, Sani. Oi, Isabel, querida. Pode explicar o 3 novamente. Posso, Emília? Oi, Isabel. Esse 3 também me pegou bastante, né? E faz sentido, Autoresponsabilidade. sim, né? Faz muito sentido algumas coisas que hoje ainda comentei numa reunião que eu fiz. Eu falei, nossa, tinha que ter ouvido a Sani antes. Mas, né, na próxima eu sei que eu posso ser melhor, né? Isso é bem importante. A gente sempre pode. O bom, o melhor de tudo, sabe, Isabel, é essa certeza de que nenhum de nós está condenado a viver as nossas, as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas tristezas. Nenhum de nós está. E assim, quando eu falo isso, não é, não é do lugar da ideia, né, de autoajuda, que também eu tenho nada contra. Mas eu estou falando do lugar da neurociência. A plasticidade do nosso cérebro é algo tão incrível que, mesmo com toda a tecnologia que a gente já tem, a gente ainda não tem noção da potência real que a gente tem, né, na nossa neuroplasticidade. E o que é que eu quero dizer com neuroplasticidade? Eu vou dizer aqui em uma frase: a gente pode desaprender e reaprender tudo que a gente quiser. E eu acredito, Neurologicamente. Você acredita? acredito. É aquela coisa, testa que dá certo. Né? Muito obrigada, Sani. Disponha, querida. Eu vou voltar lá na autorresponsabilidade, então. Rosemary, querida, que saudade de você. Como é que você está? Oi, Sani, tô Oh, bem, graças a Deus, tô bem. Refletindo aqui muitas coisas, né? E não é? assim, e em todos os momentos
me veio muito forte uma frase de um outro curso seu que você me disse, né? Aham. Porque aí aquela coisa, a gente sempre vai ter muito o que melhorar, né? Lembro que eu comentei com você, nossa, mas faz tanto tempo que eu estou buscando isso e eu ainda me pego fazendo certas coisas, né? E aí você me disse, mas quanto tempo você ficou sem fazer nada? Mas Né? quanto No meu tempo caso, você eu fiquei ficou pelo repetindo menos isso? uns 40 anos sem me conhecer, sem me respeitar, sem me valorizar, sendo totalmente codependente. E Entendo. aí agora, né, esse tempo que eu estou buscando, mas esses altos e baixos são constantes, sabe? E realmente essa sua última fala aí do quanto a gente sempre tem para aprender, É. né? É interessantíssimo isso. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu não sei. Ah, é verdade. Mas eu estou gostando muito, estou aprendendo muita coisa, tá? Eu trago muito aquilo que me toca, assim, pelo jeito que eu falo, pelo meu olhar, pelo meu entusiasmo, acho que dá para sentir, né? Esse conteúdo fez uma diferença muito grande na minha vida, muito grande. Eu alterei coisas em mim, né, muito profundas. Esse conteúdo me ajudou muito com aquela coisa de querer sempre ajudar o outro, mesmo passando por cima de mim, mesmo passando por cima das minhas necessidades, com aquele medo de dizer o que eu estava pensando e ser rejeitado, de que o outro seja agressivo, né? Eu viajei agora para a Serra com uma turma de amigos e um deles falou lá algo, aí eu olhei e disse assim, não, eu na minha cabeça eu acho que desse jeito aqui faria mais sentido, mas para que eu disse isso, né? Se se espalhou todinho. Aí eu olhava firmemente, até comentei com o Regivaldo na sessão de análise. Eu olhava firmemente nos olhos e dizia assim: você está se ouvindo? Você está vendo quão grosseiro você está sendo? É só a minha opinião. Eu acho que eu devo ter eu repetido isso umas 3 vezes, até que ela parou, me olhou, olhou todo mundo arregalado os olhos, olhando, tipo, uma reação desproporcional, né? E aí eu falei, pois é, a minha opinião é essa. Mas está tudo bem você ter a sua. Agora, eu não é que não vou mudar a minha em nome da sua. Mas também não vou aceitar que você aumente o tom da voz comigo. Porque eu tenho o direito de ter a minha opinião. Gente, a Sani, de antigamente, ela tinha se levantado, tinha ido embora. A Rose ia levantar e ia embora chorando. Pois é, a Sani de antigamente faria isso. E quando eu falei até para a Régio, eu disse, olha, quando eu me vi, porque eu nem parei muito para mim, foi tão um negócio tão assim, a queima-roupa, mas quando eu me vi, eu estava lá, de olhão fixo, olhando, sem perder a calma. Você está se ouvindo? Você está vendo o quão grosseiro você está sendo? Essa é só a minha opinião. E eu repeti isso, eu repeti isso, até que o freio vagal veio, ela saiu do simpático para o parasimpático, olhou e disse assim, oh, verdade. Né? Mas uma pessoa, antigamente, quando uma pessoa aumentava o tom de voz comigo, gente, eu emudecia, eu ia direto para o congelamento, sem escala, sem escala. Essa coisa da autoestima, essa coisa de me aceitar, tem muito a ver com o meu corpo, o meu cabelo branco, o meu sorriso, a minha intensidade, esse meu jeito de falar. Eu já quis muitos. Teve um tempo na minha adolescência, né, que eu ficava, ai, mas eu devia falar mais baixo, vixe, eu rio muito espalhafatosa, eu devia ser mais comedida. E eu brigava comigo. Eu não sou assim. Eu sou desse jeito que vocês estão vendo desde que eu sou criança. Pô, minha mãe está bem ali no quarto. Ela diz na hora.
De todas as filhas, sempre fui. É a que desfilava, é a que dançava, que se apresentava no teatro, tudo. Essa sou eu, e não adianta eu brigar contra isso. Eu preciso colocar isso a favor do que eu faço, não é brigar com isso, né? Mas como eu era muito assim, e as outras eram, principalmente a minha irmã do meio, ela é muito comedida e tal, ficava destoante, assim, ficava muito destoante, assim, né? Na adolescência, assim, nossa, mas por que que você não é mais tranquila como a sua prima, como a sua irmã, como a sua amiga, né? E aí você vai começando a se comparar. Mas, poxa, por que que eu rio tão alto? Né? Que, na verdade, não é tão alto. Pelo menos eu acho, né? Mas, para a época, era assim, tipo um escândalo. A minha avó me chamava de espiricute, né? Eu gostava de me arrumar, porque eu falava, porque eu chegava, entendeu? Mas na minha adolescência eu fui entrando, assim como um caramujo. E aí faz muito sentido eu pensar hoje por que que eu queria tanto não ser rejeitada. Por que que eu queria tanto agradar? Por que que era tão importante para mim? Fazer de conta que eu estava concordando com uma coisa que eu não estava concordando só para não ser rejeitada, né? Então, essas coisas são muito importantes, porque a autoestima é essa experiência de conexão com você mesmo, com quem você é. Por isso que ela é uma experiência. Ela não é uma teoria, ela é uma experiência real de você com você mesmo, no seu mais íntimo ser, né? E aí, falando um pouco do pilar 3, que é a autorresponsabilidade, é, no mundo das terapias, principalmente as holísticas, as terapias integrativas, as pessoas têm levado isso para um lugar, gente, que não é um lugar legal. É assim, eu recebi aqui um diagnóstico, sei lá, estou com câncer, né? Nossa, mas o que que você andou fazendo com a sua vida, com o seu corpo, para você ter produzido um câncer? A pessoa já sai culpada, sabe? Quando a gente fala da autorresponsabilidade, não é para gerar culpa, é para gerar ação que pode ajustar, amenizar, às vezes até consertar aquilo, entende? Porque, claro, que se a gente tem um câncer, a gente tem uma parcela de responsabilidade no câncer, né? Vou dar um exemplo que eu falei na aula passada. Eu nunca tive nenhum problema na tireoide, e de repente eu estava com hipertireoidismo. O exame deu lá hipertireoidismo. E aí eu fiquei pensando, não, isso deve ser emocional, eu me separei, um casamento de 34 anos, uma separação difícil, eu me mudei de cidade, eu morava num sítio, agora eu moro num apartamento rodeada de concreto, eu sou muito do mato, eu gosto de bicho, eu gosto de planta, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E tudo bem, gente, isso tudo aí tem a sua parcela. Mas eu fui numa especialista que começou a olhar para mim e disse assim, certo, Sani, certo. Mas emocionalmente isso aí não ia muito para esse lugar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui o que é que mudou na sua rotina desde que você se separou. Aí eu comecei a falar aquelas consultas assim de 1 hora que a pessoa está interessada, né? Aí eu falei, e como é que. Porque isso aqui tá com cara de contaminação por cloro. Como é a sua relação com o cloro desde que você se mudou? Como era a água lá no sítio? Eu disse, a água no sítio é água de poço. E as frutas? Ah, eu comia fruta do pé. E aqui? Ah, é aqui quando eu vou no mercantil eu compro a fruta, e lá do lado da fruta já tem aquele negocinho para higienizar a fruta. O que é aquilo? Hipoclorito de sódio. O que é que tem dentro? Cloro. Gente, foi só eu tirar.
Acabou. Qual era a minha responsabilidade no meu hipertireoidismo? A minha autorresponsabilidade. Percebem? Eu estava lavando as frutas com aquilo que está recomendado lá, mas não, eu estava botando muito. Às vezes, você bota quantas gotinhas? Eu xiringo. Aí enche de água, bota as frutas dentro. Estava contaminada com cloro. Aí comprei pasta sem flúor, porque o hipertiroidismo normalmente é contaminação por cloro e flúor. Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Adivinha, quando eu fiz o exame, uma queda enorme. Aí eu fui na endócrino, né? A endócrino passou um remédio. Quer dizer, eu ia tomar um remédio, ia acalmar a tireoide, eu ia lavar a fruta com cloro, ia aumentar o remédio, ia acalmar a fruta e aumentar. Ainda bem que eu não tomei o remédio, fui numa naturopata, que descobriu a causa real, que era a contaminação por cloro. Então, eu estou dando isso como um exemplo de autorresponsabilidade, mas a gente tem autorresponsabilidade quando a gente grita com a pessoa. A gente tem autorresponsabilidade quando uma pessoa grita com a gente. A gente também tem autorresponsabilidade. Não é que a gente é culpada. Ah, eu gritei com você porque você fez isso. Não é, estou falando disso. Mas aí você tem a responsabilidade até onde eu não deixei o meu limite estabelecido. Até onde eu deixei a pessoa confortável para gritar comigo. Isso é minha responsabilidade. Vocês estão entendendo? Eu tô pressão alta. Eu tenho uma parcela. O meu marido me traiu. Vixe, vamos pegar um polêmico. Você tem responsabilidade, a sua parcela em tudo que te acontece. Diga, Liana, querida. Você deu exemplo, a colega aí também, com relação a calar, né? A ficar Sim. calada. E quando o processo é de que você quer defender o seu limite e o seu espaço no grito, sempre gritando e sempre levando justamente essa questão de, como eu ouvi, você parece um trator Uhum, quando fala. uhum, uhum. Mas eu estava apenas expondo minha opinião, eu apenas estava colocando minha opinião. Não, mas você consegue ser igual a um trator. Vamos lá. Quando o outro diz isso, uma leitura dele para a gente, se a gente não tiver um autoconhecimento muito bom, a gente pode comprar essa ideia, certo? Vamos lá. Às vezes acontece da voz da gente lembrar um parente da pessoa, viu? E a pessoa faz uma coisa chamada projeção, certo? Então, tem lá. Às vezes, aí vou falar da constelação da semana passada. Semana passada, eu fiz a constelação para uma pessoa que tem uma responsabilidade administrativa num grande shopping. Ela lidera várias equipes, mas ela sempre é dito a ela, viu, Helena, que ela fala como, não usaram a palavra de trator, mas usaram a palavra general, como um general, que ela não sabe falar, que ela não sabe pedir. E ela fala baixo, ela é uma pessoa que fala baixo mesmo, o timbre lá, o cor da voz dela é baixo, né? E aí, o que é que a gente viu na constelação? Existe uma raiva reprimida enorme em relação ao pai. Essa raiva, ela sai no tom. O outro capta.
Porque para a gente ser grosseiro com o outro, a gente precisa gritar. Tem um monte de gente hiper cruel falando bem baixinho, querendo parecer muito educado, muito fino, mas com níveis de crueldade sofisticadíssimos. Aí o que é que eu preciso olhar em mim, né? Eu preciso olhar em mim. Se eu estou nesse lugar de que na minha voz, apesar de eu não estar gritando, mas do jeito que eu defendo o ponto de vista, está vazando uma raiva reprimida lá da infância que estava guardada, e o outro sente. Ou se a minha voz está só parecida com alguém que está ligado à história dele, tem nada a ver comigo, é ele que está na. Mas a sua responsabilidade aí é estar em si, é se perceber. Espera aí, deixa eu olhar. Qual é a minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade nisso? Fazer a minha autoinvestigação. A minha cliente, que fez a constelação semana passada, ela disse, Sani, não é possível que tanta gente esteja errada, porque muita gente diz isso, mas eu falo baixo, eu tento explicar, eu tô me policiando, eu tô colocando a outra menina, que é minha supervisora, para falar coisas no meu lugar, para ver se eu minimizo o mal-estar. Mas a constelação foi claríssima. Tinha uma raiva reprimida, imensa. E ela está inconsciente. Só que estar inconsciente não significa que ela está quietinha, está lá, muito bem acomodada. Não. Muito pelo contrário. O inconsciente ele não tem futuro nem passado, não. Para ele é tudo hoje. Então, aquela raiva está lá no agora, no jeito que ela fala com qualquer pessoa. Gotículas da raiva vão vir no tom, no jeito, na palavra escolhida, no olhar, na expressão facial. Porque o outro não lê o que a gente fala. Ele lê principalmente a nossa comunicação não verbal. Vocês estão aqui me lendo, mas vocês estão me olhando, olhando o jeito que eu olho, o tom da minha voz, o quanto eu gesticulo. 80% da comunicação é não verbal. Só 20% que é verbal. Então, essa raiva estava sendo lida em vários poros. Certo? Esses exemplos que eu dei ajudaram a compreender a autorresponsabilidade? Ai, que bom. Oi, Regivaldo, querido. Essa que bom para ti não. Tô aqui, Sani, reunido com as professoras, preparando o estágio nosso da neuropsicopedagogia e aproveitando para eu assistindo e ela também ouvindo vocês. Oi, gente! Sejam muito Aqui, ó, bem-vindas. a maioria trabalha com educação infantil e educação especial. Ai, que coisa boa. Gente, olha o meu privilégio, vocês estão vendo? E aproveitar para passar aqui para dizer, quando você fez a pergunta, né, se contribuiu. Eu já entrei naquele horário e de lá para cá eu fui ouvindo, né, vendo seus slides, ouvindo você, a maestria e a grandeza da contribuição. É uma contribuição que é uma pena que nem todas as pessoas tiveram acesso, né? Muita gente também me mandou mensagem pedindo acesso, mas alguns não sabiam nem como baixar o Zoom e etc. Aí eu Vai disse ficar a eles gravado, viu, Regivaldo? e pronto. No YouTube. Aí eu vou isso. Eu vou sinalizar para que todos possam assistir, inclusive as meninas que estão aqui querem assistir à sua aula. E dizer o seguinte: parabéns pela contribuição para a humanidade, para as mulheres que estão aqui presentes, para as pessoas todas que estão aqui assistindo você.
Parabéns, você já sabe da grandeza de sua pessoa, da leveza de sua alma, e foi encantador quando você disse: a gente que fala suavemente, mas que oprime e mata como em doses homeopáticas. É, Esta parte aí é um negócio assim incrível, é. como não é o tom, é o que eu digo que mata. Eu posso ser clássico, mas em compensação destruir o outro de forma pior que um trator, como É, disse a moça aí falando. Ariane. Então, É. e parabéns quando você fala dessa transferência que as pessoas normalmente fazem. Ó, Sim. Cecília Márcia é daqui da nossa cidade, tá aqui dando Ah, parabéns e obrigado. Então, Sani, é dizer para você parabéns, parabéns. Continue contribuindo com a humanidade. Se carecer da nossa humilde ajuda no decurso do caminho da vida, nós estamos aqui. Como eu sim. careço também da sua ajuda, careço dessa sua iluminação, que muito me alegra, me encanta. Parabéns. Segue Obrigada. caminho. O caminho é esse. Está exatamente na trilha certa de transformar a humanidade e transformar pessoas. Obrigada, Regivaldo. Gente, eu sou muito privilegiada, né? Que eu tenho meu psicanalista falando assim de mim, né? Muito bom, né? Meu professor. Adoro. Obrigada, Regivaldo. Obrigada, obrigada mesmo. Eu recebo todas as suas palavras no coração. Recebo cada elogio muito feliz, viu? Muito feliz, muito grata. Deixa eu mostrar aqui a vocês um outro slide para a gente não ficar muito tarde, que já está, né? Mas para não ficar mais muito tão tarde. Deixa eu só mostrar aqui a vocês o final, né? Espera aí. Ops. A próxima semana, na terça-feira, dia 25/2, às 20 horas, eu vou falar de teoria polivagal e as 5 feridas emocionais, certo? Então, eu vou trazer o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e as 5 feridas emocionais, que são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Eu vou falar sobre cada uma e vou fazer uma relação de cada uma com a teoria polivagal, né? Esse é o conteúdo da terça-feira que vem. Todos esses conteúdos são da escola. Vocês que estão aqui sabem, esse é o propósito, é o sonho da minha vida, essa escola. Uma escola online, terapêutica, para fazer terapia de grupo e para trazer aos adultos. Eu coloquei aí esse textinho, eu vou ler, porque eu escrevi ele hoje especialmente, né? A escola Teses existe para entregar a você as aulas de educação socioemocional que você deveria ter tido na formação da sua personalidade, mas que não foram possíveis. Só que elas ainda fazem falta e muita falta, porque elas dificultam a sua capacidade atual de se relacionar, de se comunicar, de sentir a si mesmo. Enfim, de ser coerente com o que você pensa, sente e faz, né? Então, a escola, eu já falei aqui para muitos de vocês, é uma escola que vai funcionar às terças-feiras à noite. Eu estou fazendo essas aulas exatamente no horário das aulas da escola, né? É porque a escola teses, porque a palavra teses, porque é a abreviação, né, de Escola Terapêutica de Educação Socioemocional Sistêmica, né? A gente vai começar na parte oficial paga, né? A partir do dia 11, na terça-feira, 11 de março. Essa é uma escola para adultos, é uma escola online, né? E qualquer adulto maior de 18 anos que queira se conhecer e se desenvolver emocionalmente é público da escola, certo? As aulas serão ao vivo pelo Zoom. Eu vou tentar fazer as próximas aulas pelo YouTube para dar acesso a todo mundo. Essa aula de hoje fica gravada, vai para o YouTube, vai ficar no público. Eu vou botar o link no grupo, certo? Mas as aulas da escola vão acontecer ao vivo, pelo Zoom, né? Eu tenho, o meu Zoom é pago, é a plataforma que eu faço os atendimentos, as constelações. Será sempre às terças-feiras, então toda terça-feira, sendo que uma terça-feira é numa aula como essa, teórica, e a terça-feira seguinte é só de prática.
só de prática, certo? Eu deixei aí a possibilidade de fazer, né, a inscrição mínima, a inscrição única é no mínimo 3 meses, né, para você ter um resultado legal terapêutico. Não dá para a gente ter um resultado. É uma escola terapêutica, não é uma escola cognitiva. É uma escola para você trabalhar as suas feridas, né, as suas questões. Então, 3 meses, uma vez por semana, é pelo menos o mínimo para que você sinta um efeito. Eu deixei a possibilidade de fazer 3 vezes no boleto, sem taxa, sem juros, sem nada, né? Quem quiser vir para a escola e se inscrever em fevereiro tem 10% de desconto. E quem entrar em grupos de 3 pessoas, 25% de desconto, 4 pessoas, 30% de desconto, 5 pessoas, 35% de desconto, 6 pessoas, 40% de desconto. Então, eu abri vários modelos de desconto para que pessoas, pensando em escolas, em famílias, em grupos de amigos, né, que quiserem vir se inscreverem juntos, tá? E para fazer a inscrição, a única coisa que é preciso, né, é que você preencha o formulário, realize o pagamento, né? Faça eu tenho um formuláriozinho com as regras, né? Vai funcionar como escola mesmo. Tem exercício, tem atividade, tem chamada, tem número de faltas, tem certificado. Eu deixei escola, porque eu quero trazer essa ideia, né, de uma escola que traz educação socioemocional, uma escola que completa aquilo que a sua escola não pôde te dar, não porque ela não quis, mas porque não foi mesmo possível. Esses entendimentos que a gente traz, gente, são de agora. A aula da semana que vem, teoria polivagal, é um conhecimento novíssimo. A aula passada, né, neurociência afetiva, é a pura atualidade da neurociência, né? Então, assim, as escolas, os professores da gente, eles não desconfiavam de nada disso. Mas, como eu disse a Isabel, a gente não está condenado a morrer assim. A gente não está condenado a viver o resto dos dias com esse déficit. Então, eu criei a Escola Teses com o objetivo claro, preciso, de preencher um vazio que as nossas formações deixaram. Eu não tive educação socioemocional na escola, nas escolas onde eu estudei. Eu não tive na faculdade. Eu não tive na especialização. Eu não tive no mestrado. Eu vim ter educação socioemocional quando eu entrei para a área das terapias. Só que nem todo mundo tem condição de fazer. A ideia da escola ser um grupo é porque ela pode ser acessível, você pode passar pelo menos 3 meses, você vai ser acompanhado, você vai fazer exercícios, você vai lidar com aquela questão, você vai ajustar algumas coisas em você. É um efeito terapêutico, por isso que é uma escola terapêutica, né? E eu fico nessa torcida que as escolas de hoje, que vão ser as escolas dos nossos netos, né, dos meus netos, dos sobrinhos, dessa geração que está aí, criança. Porque a gente tem na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a portaria que regulariza o currículo mínimo das escolas da federação, sejam elas comunitárias, públicas, particulares. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é para todas as escolas da Federação do Brasil. E lá, entre as 10 competências que tem na base, uma delas se chama competências de educação socioemocional. Então, as crianças de hoje, elas já têm esse direito, mas elas não têm isso de fato nas escolas, elas têm de direito, elas não têm de fato. Ainda. Até porque a gente não tem profissionais
tantos profissionais que estudam isso dessa maneira que eu trago aqui para vocês. A gente não tem essa oferta de profissionais que estuda neurociência, que traz tudo e junta tudo dentro da terapia e da educação socioemocional. Eu tenho a alegria de acompanhar a Isabel, vocês estão vendo a Isabel Gardim, ela é dona de uma escola em Campo Largo, na área metropolitana de Curitiba, no Paraná. Eu tenho a alegria de acompanhar a escola de perto, de acompanhar as professoras. Então, as crianças que estudam na escola Quintal da Nona, elas vão ter isso. Mas quantas escolas no Brasil tem uma pessoa na direção com a cabeça que a Isabel tem hoje? Poucas, muito poucas. Mas já é um começo. Antigamente a gente não tinha nada. Então, a ideia agora é propagar isso. Então, se vocês comungam desse meu propósito de vida, que é levar a educação socioemocional para todo mundo, eu vou ter a escola paga, mas eu vou ter um caminho gratuito para todo mundo também, sabe? Porque eu quero que isso chegue para todo mundo. Porque isso faz muito bem para mim, isso faz muito bem para um monte de crianças que eu acompanho. Isso faz bem para um monte de professores, para um monte de clientes. E eu espero que isso possa chegar para todos que precisam. Se vocês toparem, né, me ajudar nisso, eu vou ficar muito feliz. Eu estou muito motivada, estou com muita energia, com muita força de vontade, com muito amor para levar isso. Para quem precisar, em qualquer área. Eu falo muito da área da educação, mas área da saúde, área da gestão, área da TI, sabe? Isso é para o humano. Vocês vão me ver falar muito das crianças, porque a criança é o meu grande foco, né? É o grande amor da minha vida são as crianças. Mas quando eu estou aqui falando para vocês, eu estou falando com as crianças de vocês, que estudaram nas escolas e que não tiveram essa oportunidade. É para elas que eu ofereço a Escola Teses. Por isso que é escola. Porque é para a criança de vocês que eu ofereço isso. Tá bom? Oh, coisa boa. Eu gosto muito de estar nesse lugar trocando, viu? Trocando saberes. Assim, acho que é o lugar que a minha alma mais sorri. É esse lugar aqui, de poder partilhar. E se vocês quiserem falar alguma coisa, dizer alguma coisa, eu estou encerrando aqui, mas queria muito ouvir de vocês, né? Regivaldo falou, mas e o restante? Vocês tá valendo dúvida também, tá? Se vocês tiverem ainda, eu posso ajudar. Eu só tenho gratidão, a sua entrega é imensa, né? É como, do mesmo jeito que a sua alma está feliz, a gente também vai dormir muito feliz. Eu, em especial, aprendo muito, muito, muito com você. E acho que é um conteúdo, de fato, de suma importância, é um conteúdo de relevância e que você passa com tanta maestria, que você passa com tanta leveza. Os seus exemplos traz justamente o entendimento do teórico, né? Então, a fala respaldada a fala teórica respaldada no exemplo, ela fica assim, muito leve, muito tranquila e fácil de entender. Obrigada. Que bom. Gratidão. Obrigada, gente. Eu agradeço muito. Fico muito feliz. A Emília está dizendo obrigada por passar suas experiências, nos ajudar a cuidar de nós mesmos. Obrigada, Emília. Emília vai conhecer o grupo da quinta-feira. Vai lá conhecer o grupo. Eu vou esperá-la lá. Quem mais? Mais alguém? Olha, essa aula vai ficar gravada, já está sendo. Vai para o YouTube, vai ficar disponível público para quem quiser, porque esse é um conteúdo que eu quero que chegue a todos que quiserem ele, que precisarem dele, que tiverem sede nele. E eu vou botar o link lá no nosso grupo, tá bom? De aulas abertas. E, gente, o link do grupo, podem compartilhar. Se vocês conhecem pais, professores, profissionais, terapeutas que gostariam de saber mais sobre essa escola, esse assunto da próxima semana
É um assunto assim de utilidade pública, teoria polivagal e ferida emocional. Helena, querida, você está aí, um beijo! Helena é lá de Campo Largo, é terapeuta. Eu fiz umas massagens, umas reflexologias com ela, menina. Ó, que bom que você está aí, minha linda. Então é isso, gente. Boa noite, obrigada pela companhia de vocês. Terça-feira tem mais e eu espero que vocês possam vir junto e trazer mais alguém, tá bom? Vera, um beijo. Beijo, Péssia. Tchau, Maria José, Babi. A Babi é minha querida. Catarine, Cecília. Cecília é de Andorinha. Gente, o Regivaldo é de Andorinha, lá em Pernambuco. Tchau. Maria, né? Maria. É porque o teu áudio tá mudo. Andorinha é na Bahia. Ai, é na Bahia! Pois eu achando que era lá de pertinho de Petrolina. Ah, ele mora em Andorinha, O mas trabalha em Regivaldo é Petrolina. baiano, não é pernambucano, não. Maria José também mora na Andorinha, Ai, é? Sânia. É, mas é de Jaguarari. E Isso, quem é de Andorinha? Quem nasce em Andorinha? Como é que chama? Andorinha. Andorinhense. andoriense. Legal. Beijo.